Olá pessoal, Guten Morgen, Guten Nachmittag, Guten Abend. Famoso bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei falar boa madrugada em alemão, mas fica em português para vocês. Professor Fernando Abreu, comecei falando em alemão, sem saber obviamente quase nada, para poder abrir esse nosso bate-papo sobre talvez um dos temas mais complexos do direito penal. Eu diria que depois da teoria da ação significativa, de Yves Anton, o mais complexo de se entender é a teoria do funcionalismo sistêmico de Günther Jacobs, e é sobre isso que eu quero ter um bate-papo hoje com vocês, para tentar fazer com que de vez vocês consigam entender, pelo menos, a lógica do sistema do funcionalismo, do nosso querido alemão, muito mal interpretado no Brasil e em alguns lugares do mundo, nosso querido Jacobs. Vamos falar então um pouquinho, para eu poder entrar especificamente na teoria do funcionalismo sistêmico de Jacobs, eu preciso necessariamente passar com vocês, de forma muito breve, sobre a teoria dos sistemas sociais de Luhmann. Porque a construção de Jacobs ela é pautada em algumas influências. Na parte, por exemplo, da construção do funcionalismo, ele se vale, de certa forma, de fundamentos de Durkheim, mas essencialmente da sociologia relacionada à teoria dos sistemas sociais de Luhmann. Na parte da pena, por exemplo, ele se vale de Heidegger. Então, ele é um autor extremamente eclético que buscou fundamentos muito sólidos em pensamentos extremamente bem construídos para poder desenvolver o seu funcionalismo sistêmico, também chamado de radical. Quando eu falo em teoria dos sistemas sociais de Luhmann, antes eu tenho que voltar um pouquinho na década de 70 com vocês para falar sobre dois chilenos, e que em tese não tem nada a ver com o funcionalismo de Jacobs, mas tem. Eu estou falando de Maturana e Varela, que são dois biólogos, que desenvolveram uma concepção no âmbito do estudo da vida, da biologia, de que os seres vivos seriam capazes de se reproduzir no sentido da autopreservação, como se fossem sistemas autônomos, obviamente conectados com outros, e a gente vai ver isso dentro de Luhmann, mas que eles teriam a capacidade própria de preservar a sua subsistência e existência dentro de um sistema, por meio de pequenas conexões com outras células distintas, com outros seres vivos, enfim, toda uma construção sistêmica do conceito de vida. Luhmann, se valendo dessa concepção de Maturana e Varela, começou a desenvolver, e claro, também influenciado por Durkheim, por Talcott e Parsons, ele desenvolveu o seu sistema, teoria dos sistemas sociais. E é sobre isso que eu quero rapidamente falar com vocês. O desenvolvimento de Luhmann parte da premissa de que a sociedade é um macrosistema, que é o chamado sistema social. Só que esse sistema social, ele é na realidade composto por pequenas células, que ele chama de subsistemas. Esses subsistemas, eles são próprios, no sentido de que eles devem ser capazes de resolver os seus próprios conflitos, seus próprios problemas. Mas que eles todos somados, mantendo obviamente uma conexão entre eles, formam esse macrosistema, o sistema da sociedade, o sistema social. Então, como subsistema, por exemplo, Jacobs tem um subsistema do direito, onde cada subsistema tem o seu código binário próprio para resolver os conflitos internos. E vocês sabem muito bem que no âmbito do direito, nós trabalhamos com o código binário do lícito e do ilícito, do permitido e do não permitido. Se a gente levar para o subsistema da religião, nós temos o pecado e o não pecado, como códigos binários. Se a gente levar para o lado da economia, nós temos um código binário que vem e está relacionado à questão da acumulação ou não da riqueza.
que pode depois ser desdobrado em comunismo, socialismo e capitalismo, enfim, são vertentes de códigos binários. Mas sob a perspectiva do direito, ele trabalhou com o lícito e o ilícito. E o subsistema do direito, ele deve ser capaz de resolver os seus próprios conflitos, por meio de uma normatização interna própria. Agora, o subsistema do direito, para Luhmann, ele não está desconectado da realidade. Ele não está desconectado do subsistema da família, da religião, do Estado, da economia. Pelo contrário, ele integra um sistema maior que é o sistema social. Não obstante ele integrar esse sistema maior, ele deve ser capaz, de forma preponderante, de resolver os seus próprios conflitos, sem buscar muita interferência nos demais subsistemas, sem buscar solução nos conceitos da família, nos conceitos da religião. Não que ele não possa buscar, mas ele não deve, porque essencialmente ele deve ser autorreferente. Ou seja, isso é uma concepção de Luhmann, ser capaz de resolver os seus próprios conflitos. Agora, eles não são sistemas isolados, subsistemas isolados, como eu disse para vocês. Eles são sistemas que Maturana e Varela chamavam, no âmbito lá da biologia, de sistemas autopoiéticos. Significa a autopoiese, sistemas ao mesmo tempo fechados, mas abertos. Fechados com o escopo de proteção interna, de resolver os próprios conflitos, mas abertos para buscarem a sobrevivência e a interação como forma de evolução nos outros subsistemas. Então nós trabalhamos com um subsistema autopoiético, um subsistema que busca referência em outros elementos da sociedade, em outros subsistemas, mas que deve essencialmente ser capaz de tutelar, de resolver os seus próprios conflitos. E professor, por que você está falando de Luhmann até agora? Já são 7 minutos e o senhor só falou de Luhmann até agora. E por quê? Porque quando eu consigo construir na sua cabeça a compreensão de um sistema social maior, que se desdobra em micro-subsistemas sociais, conectados entre si, cada um com o objetivo próprio de resolver os seus próprios conflitos, mas que, dada a interação social necessária e pressuposta, tocarão outros ramos, né, outros subsistemas, a conexão entre eles, que emerge da autopoiese do próprio subsistema, é crucial para que a gente consiga conceber o direito penal como um braço, talvez o braço armado, né? Muita gente gosta do direito penal do inimigo, né? Gosta de criticar o direito penal do inimigo sem conhecer a teoria de Jacobs como um todo, mas um braço mais rígido do Estado no que diz respeito ao subsistema do direito. A preservação da norma jurídico-penal é erigido como um bem jurídico do maior valor para Jacobs. Se nós estamos acostumados, sob a perspectiva do causalismo, do neocantismo, principalmente do finalismo, ou até mesmo do funcionalismo de Roxin, né, mas essencialmente do finalismo, que é a base nossa, né, nós estudamos pelo finalismo, onde nós temos o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, né, um princípio derivado da carga valorativa, humanística da Revolução Francesa, que foi corroborado, né, após a Segunda Guerra Mundial pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que recolocou, reposicionou o homem como centro do universo e, consequentemente, todos aqueles bens jurídicos inerentes ao homem passaram a ganhar um valor, na concepção de Jacobs, deturpado. Com ele, se muda completamente essa perspectiva. Não que Jacobs não esteja preocupado com o direito à vida, não que ele não se preocupe com a integridade corporal, com a honra, com a dignidade sexual. Mas ele compreende
que o único bem jurídico a ser tutelado é a vigência e a validade da norma jurídica. Porque se ele tutela, no âmbito do subsistema do direito, no seu braço do direito penal, a norma jurídico-penal, ele de fato estará também tutelando os demais bens jurídicos. Então Jacobs muda a perspectiva de compreensão de uma teoria funcional pautada na construção humanística, para ingressar na esfera racional nesse aspecto, mas acima de tudo sistemática, voltada para o próprio sistema. Porque para a concepção de Jacobs, se ele defende o sistema do direito, especialmente o do direito penal, ele estará defendendo também não só os demais ramos do direito, mas a sociedade como um todo. Então, quando ele erige, ele coloca a norma, a vigência e a validade da norma jurídica como bem jurídico a ser tutelado, como alvo de tutela do direito penal, ele muda completamente uma perspectiva de leitura do direito penal. Deixa-se uma concepção humanista para se entrar numa esfera normativa, uma esfera do significado, uma esfera da comunicação. E aí é muito importante para ele, e Jacobs faz isso muito bem, de forma extremamente coerente, né, dentro do seu funcionalismo, ele trabalha com o conceito de expectativas normativas, e que posteriormente ele desdobra em expectativas de expectativas, influenciado por Luhmann. E o que significa isso? A partir do momento que o Estado edita uma norma jurídica, ele o faz porque a própria sociedade, de uma forma ou de outra, se manifestou no sentido da necessidade daquela norma jurídica. A norma jurídica nada mais é do que a representação da vontade de uma determinada sociedade num dado espaço de tempo, local e tempo. E, consequentemente, quando ela entra em vigor, passa a ganhar validade no ordenamento jurídico, ela deve ser tutelada, porque o seu fundamento maior está na própria soberania popular. Então, quando ele erige a norma como vetor primordial do seu sistema, ele cria esse conceito de expectativa normativa, porque, sob a concepção lógica, as normas devem ser cumpridas. A fidelidade ao direito deve preponderar. Uma norma vigente, uma norma válida no ordenamento jurídico, é uma norma que deve ser cumprida. E intrinsecamente traz nesse dever de cumprimento da norma uma obrigação no seu cumprimento e, consequentemente, a expectativa, inclusive normativa, de que a norma será cumprida. Não tem sentido se conceber uma norma no jurídico penal, ou uma norma jurídica como um todo, com a ideia de que ela vai ser descumprida. Com o objetivo de que ela vá ser descumprida. Não. A edição de uma norma gera expectativa no seu cumprimento. É o que ele chama de expectativa normativa. E dentro dessa expectativa normativa sistêmica, né, a fidelidade ao direito que é esperada, a tutela da vigência e da validade da norma jurídica, o próprio Jacobs concebe que ocorrerão agressões à norma jurídica. Porque a sociedade ela é plural. Não obstante o desejo, a intenção da norma, por meio da sua expectativa normativa, seja de que todos a cumpram, é inegável de que o sistema, em determinado momento, quebrará e precisará de correção. E o direito penal é justamente essa correção. É o esparadrapo, digamos assim, da violação da norma jurídica. Para que não se repita aquela agressão, aquele ataque à vigência e à validade da norma jurídica. Então, Jacobs, partindo dessa premissa da expectativa normativa, ou seja, da expectativa de cumprimento das normas jurídicas, ele diz que cada indivíduo, no âmbito social, possui um papel social. Cada um de nós, no âmbito da família, no âmbito do trabalho, no âmbito da igreja, enfim, em qualquer ambiente que você esteja,
Obviamente, se existe previamente uma expectativa normativa de comportamento, ou seja, se espera um determinado comportamento seu no âmbito social, não só por fatores culturais, mas também por fatores legais, cumprimento da validade e da vigência da norma jurídica, cada um de nós tem um papel social. E aí, copiando mesmo Clóvis de Barros, o sapo sapeia, a maré mareia, o vento venta. Cada um tem o seu papel dentro da sociedade. Então se espera do pai um determinado comportamento com relação aos filhos. Se espera do profissional um determinado comportamento para com os seus colegas de trabalho e para com a empresa. Se espera do empresário ou da própria empresa, como pessoa jurídica, o cumprimento das normas relacionadas ao pagamento de impostos, declarações de renda, enfim, toda normatização que é também obrigação, mas que antes de ser obrigação é uma expectativa do cumprimento da norma. Quando o indivíduo decide agredir o bem jurídico, vigência e validade da norma jurídica, e promove um ataque à vigência e à validade da norma jurídica, ele faz incidir o direito penal. Então percebam que essa construção de Jacobs, que coloca a norma jurídica como centro do seu sistema, que atribui a cada um dos indivíduos que compõem a sociedade determinados papéis sociais, e que esses papéis sociais geram, ou são derivados, na verdade, de expectativas de comportamentos previamente estabelecidos pela norma, formam um arcabouço necessário para o desenvolvimento do seu funcionalismo sistêmico. E, como eu disse, quando eu falei para vocês de Roxin, o funcionalismo visa trazer o melhor rendimento a cada extrato, a cada categoria do delito. E o funcionalismo de Jacobs funciona como uma engrenagem completa, no sentido de que o giro da engrenagem, o giro da concepção de conduta, movimenta a concepção de dolo, que por sua vez interfere na imputação objetiva, que por sua vez caracteriza uma tipicidade que se relaciona com a ilicitude e que vai terminar lá no âmbito da culpabilidade. É um sistema amplamente conectado, de forma que se uma engrenagem falha, o sistema será falho, porque ele foi feito de forma harmônica, pautado em concepções puramente normativas, se afastando do ontologismo do finalismo, da questão do ser, do causalismo, ou do próprio finalismo também, em determinadas situações. É um sistema que se pauta na preservação do próprio sistema. E aí ele se vale muito de Heidegger, o Estado pelo Estado, especialmente quando ele trabalha com a finalidade preventiva da pena, que é muito forte, que é gritante em Jacobs. Então, dentro dessa perspectiva de papéis sociais, que é a base da teoria dele, expectativas normativas, conceitos de teoria, critérios de imputação objetiva, que a gente vai ver numa aula em apartado, porque senão fica muito denso para um bate-papo só. Eu quero entrar dentro dos estratos do delito com vocês, para que vocês consigam compreender como que essa engrenagem do funcionalismo sistêmico funciona, e funciona de forma coerente, segundo a concepção de Günther Jacobs. No âmbito do conceito de ação, Jacobs se vale da chamada teoria da evitabilidade individual. Jacobs concebe a omissão e a ação dentro de uma categoria maior, assim como os neocantistas, dentro de um supraconceito, que é o da evitabilidade individual. E o que significa isso, a evitabilidade individual? Muito simples, porque vocês se lembram que cada um de nós tem um papel social pré-definido, e esperado pela norma em cada segmento que você faz parte, que você integra, em cada ramo da sua vida que você interage com os outros.
na família, na igreja, no trabalho. Então, para Jacobs, o conceito, né, esse supraconceito de ação e de omissão, que ele chama de comportamento, é o atuar, que significa converter-se na razão determinante de um resultado de forma individualmente evitável. E o que significa isso? Que se esperava um comportamento negativo do agente. Uma decisão não contrária ao bem jurídico, não contrária à norma. Pelo contrário, a motivação do indivíduo deveria ser pelo cumprimento da norma. A partir do momento em que ele decide agredir a norma jurídica, violar um bem jurídico, né, no caso, a vigência e a validade da norma jurídica, ele converte-se na razão determinante de um resultado que não era esperado, violando a expectativa normativa, demonstrando, lá no âmbito da sua culpabilidade, uma falta de fidelidade ao direito. Então, atuar, para Jacobs, significa converter-se de forma individualmente evitável na razão de ser de um determinado resultado. Resultado não esperado, resultado não desejado, resultado contrário à norma, contrário às expectativas normativas e que viola, essencialmente, o papel social do indivíduo. E não só o papel do indivíduo sob a perspectiva individual de cada integrante do seu grupo, mas um papel social analisado de forma coletiva, como o da quebra da confiança na norma jurídica, demonstrando a falta de fidelidade ao direito. Então, quando Jacobs se vale dessa concepção de ação como evitabilidade individual, ele se afasta do injusto pessoal de Weltzel, lá do finalismo, para desconsiderar os fatores relacionados à pujança do nexo de causalidade dos causalistas, para se afastar do subjetivismo extremado do finalismo. Porque o que interessa para ele é preservar a harmonia do sistema. E nessa concepção, o dolo, para Jacobs, assume uma vertente normativa. Um dolo que, de certa forma, se aproxima de um significado social, que depois Vives Anton trabalha de outra forma, mas não se destoa tanto. Um dolo que não atribui primazia à vontade, apesar de não desconsiderá-la por inteiro, mas um dolo voltado para a fidelidade ao direito, a contrariedade, desculpem, à norma jurídica. Então não interessa para Jacobs se a vontade do agente era matar A ou lesionar B. O que interessa para Jacobs é analisar se a vontade do agente foi direcionada ao descumprimento da norma jurídica. Porque se foi voltado para o descumprimento da norma jurídica, se demonstra uma falta de fidelidade ao direito. Se demonstra uma contrariedade à norma. Se evidencia uma motivação contrária ao seu papel social, à expectativa normativa. Então nós temos um dolo preponderantemente, para não dizer essencialmente, normativo para Jacobs. Um dolo categorizado tão somente como conhecimento. Um dolo que Luiz Greco trabalha muito bem, é o chamado dolo sem vontade, é nitidamente, e a gente vai ter aula sobre isso, verificado expressamente na concepção de Jacobs. Porque quando ele trabalha sob a perspectiva do conhecimento, se afastando do caráter subjetivo do delito, ou seja, se afastando da vontade, ele confere às categorias normativas um valor passível de verificação. Diferentemente do finalismo, que pauta o seu dolo na vontade, elemento inverificável, né, a posteriori, nós nunca de fato saberemos o que se passa na cabeça do agente, Jacobs trabalha essa concepção de dolo como elemento cognitivo, como elemento normativo, que integra
o tipo penal, mas que também traz reflexos na culpabilidade, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, tendo uma ação concebida como evitabilidade individual, tendo um dolo normativo, nos conduz à construção de uma tipicidade para Jacobs de forma diferente da concebida pelo finalismo e também, de certo modo, da concebida por Hoxin. E por que diferente? Porque ao trabalhar com conceitos normativos, né, se afastando da ontologia do finalismo, né, se afastando do elemento vontade, Jacobs concebe a tipicidade, obviamente também de forma formal, né, como os finalistas, causalistas, neocantistas, enfim, como todos, de certo modo, a concebem também como formal, mas uma tipicidade material que não é categorizada em bens jurídicos, como no finalismo e no funcionalismo de Hoxin. Nós temos um único bem jurídico a ser tutelado, que é a vigência e a validade da norma jurídico-penal. Então a tipicidade material para Jacobs, quando ele fala em lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico penalmente protegido, ele não se refere ao conceito de vida, de honra ou de dignidade sexual ou de patrimônio. Ele se refere à norma jurídico-penal. Então nós temos uma tipicidade material pautada na lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico penalmente protegido. E ele trabalha além, porque na perspectiva da lesão, da ameaça de lesão ao bem jurídico penalmente protegido, ou seja, à norma jurídico penal, Jacobs trabalha com os chamados delitos de flanco, permitindo a punição antecipada de determinados comportamentos. A exemplo do que o finalismo faz. Os crimes chamados crimes de atentado, por exemplo, que punem de certa forma, punem os crimes tentados e consumados da mesma forma, os crimes de empreitada, os crimes que envolvem a consumação antecipada, como, por exemplo, o crime de organizações criminosas, o crime de associação criminosa, previsto no artigo 288, não deixa de ser uma antecipação da punição no âmbito do direito penal. Jacobs trabalha também com esses conceitos. Conceito de crimes de flanco, delitos que, de certa forma, são crimes de perigo, que tutelam um bem jurídico maior. Eles atuam de forma periférica, circundando o bem jurídico, norma jurídica, para evitar efetivamente o ataque à norma jurídica. Porque a norma vem não matar, não matarás, né? Essa é a norma jurídica. É essa norma jurídica que Jacobs visa tutelar. Quando se pune o porte de arma de fogo, ele concebe essa punição como um crime de flanco, um crime periférico, que está, de certo modo, protegendo a norma jurídica principal, o não matarás. Porque a quebra de uma expectativa normativa, quando se tem o ataque ao bem jurídico norma, acaba sendo maior e sofre graduações no âmbito da lesão. E é por isso que ele foi muito mal compreendido, porque dentro dessa concepção de crimes de flanco, ele acabou desenvolvendo o seu chamado direito penal do inimigo, para permitir, além, obviamente, de algumas restrições, direitos e garantias fundamentais, mas também a punição antecipada de determinados comportamentos no âmbito penal, coisa que o finalismo também já fazia. Os próprios causalistas também já tinham crime de consumação antecipada. Então Jacobs não reinventou a roda, ele simplesmente deu um conceito diferente, o conceito de crimes de flanco. Então essa tutela do núcleo do bem jurídico, que é a vigência e a validade da norma jurídica, é muito bem feita no âmbito da tipicidade, justamente porque ele erige a vigência e a validade da norma jurídica como o único bem jurídico a ser tutelado. E com isso ele consegue preservar uma coerência sistêmica de tratamento. Coisa que o finalismo ou o próprio funcionalismo de Hoxin não faz. Porque quando nós trabalhamos com conceitos de bens jurídicos diferenciados, como vida, patrimônio, honra, a tutela é diferente. Porque a gente consegue estabelecer graduações dentro desses bens jurídicos. O bem jurídico vida
Pelo menos em tese, ele é mais importante que o bem jurídico honra. Acho que isso é inegável. Sob a perspectiva de Jacobs, não. Porque a percepção dele é a vigência e a validade da norma. O que ele quer é assegurar o cumprimento das normas. E nesse sentido, o ataque à honra e o ataque à vida são ataques à norma jurídica do mesmo jeito. É claro que existem graduações no ataque. Tem normas que são mais importantes do que outra. Mas isso não interfere na demonstração da contramotivação na norma, da falta de fidelidade ao direito por parte do agente. E é por isso que ele se pauta na expectativa normativa, por isso que ele se pauta no cumprimento dos papéis sociais. Porque a partir do momento que a norma consegue gerar a motivação no indivíduo para que ele a cumpra, de certo modo, ele tutela todo e qualquer, entre aspas, bem jurídico de interesse social. Então ele confere à atipicidade a carga material da lesão ou ameaça de lesão à norma jurídico-penalmente protegida. No âmbito da ilicitude, a sua concepção é muito próxima, se não idêntica à de Roxin. Jacobs trabalha com uma ilicitude objetivo-normativa. Objetivo no sentido de se considerar a ilicitude, a ilicitude, desculpem, como derivada da tipicidade, como a tipicidade sendo o ratio essendi da ilicitude, retomando um pouco o conceito dos neocantistas, retomando um pouco a teoria dos elementos negativos do tipo, de certo modo, não de forma expressa, mas em termos de consequência prática. Jacobs, então, dentro da sua perspectiva de ilicitude, ele concebe a ilicitude como derivada da tipicidade e que pode ser afastada caso existam causas excludentes de ilicitude, causas de justificação. Então, na verdade, ele trabalha um conceito negativo de ilicitude. Ao dizer que, estando satisfeita a tipicidade, a ilicitude também estará, salvo se existirem causas de justificação. E dentro dessa perspectiva, se aproxima muito de Roxin para construir uma análise negativa do conceito de ilicitude. Uma concepção objetivo-normativa, mas essencialmente negativa. Ele se pauta na norma. A norma não vai dizer o que é lícito. Ela diz o que exclui a ilicitude. Porque a exclusão da ilicitude, a ilicitude, na essência, ela estará caracterizada com a tipicidade. E somente a própria norma será capaz de afastar o seu status de conduta ilícita. Então, partindo dessa premissa, né, ele fecha o sistema do tipo de injusto, né, a tipicidade mais a ilicitude, de forma muito próxima aos modelos neocantistas, né, trabalhando como uma categoria não única, porque ele faz o tratamento de forma separada, né, dos estratos do delito, da tipicidade e da ilicitude, mas ele confere, de certo modo, o tratamento que foi conferido pelos neocantistas. Então, percebam que nós tivemos uma mudança de perspectiva, que vai se refletir lá na culpabilidade. E na culpabilidade, o Jacobs subverte toda a lógica da culpabilidade que a gente está acostumado a ver, especialmente a culpabilidade do finalismo. E por quê? Porque como ele busca, né, trazer funções para cada extrato do delito, né, como forma de aumentar o rendimento, ele confere ao extrato da culpabilidade a função preventiva da pena. Então a pena para Jacobs, que extrai seu fundamento maior, é claro que em todas as categorias do delito, né, mas se busca no âmbito da culpabilidade uma finalidade especial para a pena, essa finalidade no funcionalismo sistêmico é o da prevenção. E sob essa perspectiva de prevenção, de fim preventivo da pena, no âmbito da culpabilidade, Jacobs concebe a culpabilidade como a falta de fidelidade ao direito, como aquele comportamento violador de uma norma jurídica, capaz de quebrar uma expectativa normativa, de desestabilizar o sistema jurídico penal. E não é à toa que ele diz que a pena
adequada à culpabilidade é aquela necessária para a estabilização da norma. Percebam então que Jacobs visa essencialmente, desde o início da construção do seu funcionalismo, lá no conceito de ação, depois na análise do dolo, na tipicidade, na ilicitude e na própria culpabilidade, trabalhar com a concepção e com a perspectiva da fidelidade ao direito, de preservação da vigência e validade da norma jurídica. E dentro dessa estruturação funcional da culpabilidade, pautada, fundamentada nos fins preventivos da pena, ele caracteriza a culpabilidade como a falta de fidelidade ao direito. E essa falta de fidelidade ao direito é capaz de desestabilizar a norma. E é por isso que a pena é importante. Porque a pena é o instrumento pelo qual o Estado busca equilibrar a norma jurídica. Manter a norma jurídica estável dentro de um ordenamento jurídico, permitindo que, em se tendo a expectativa normativa cumprida, onde cada um vai cumprir o seu papel social, o direito cumpra a sua missão, que não é a de preservar bens jurídicos, mas de estabilizar a norma. Percebam então que essa construção de Jacobs, na verdade, de culpabilidade, atribui um caráter formal e, de certo modo, abstrato à culpabilidade, se afastando daquele núcleo duro do finalismo, da imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta conforme ao direito. Porque, pautado na expectativa normativa, no cumprimento dos papéis sociais, ele vai conseguir preservar, o sistema vai conseguir preservar a norma jurídica. E tendo a preservação da norma jurídica, se reflete numa sociedade sabedora de que as expectativas normativas serão cumpridas, de que haverá fidelidade ao direito. E é por isso que a culpabilidade para ele se afasta dessa perspectiva muito vinculada ao sujeito, para se conferir o caráter formal e abstrato sob a perspectiva da preservação da própria sociedade. Como valor, como essência. E essa estabilização, essa preservação da sociedade, decorre necessariamente para ele da estabilização da norma jurídica, da expectativa de cumprimento das normas, da fidelidade ao direito. E dentro dessa perspectiva funcional de culpabilidade, o Jacobs desenvolveu o chamado tipo total de culpabilidade. O que significa isso? Não é muito difícil, né? Jacobs trabalha dentro do seu chamado tipo total de culpabilidade em aspectos positivos e aspectos negativos da culpabilidade. Ele cria requisitos positivos e requisitos negativos, a exemplo do finalismo e do próprio funcionalismo de Roxin, para desenvolver a sua estrutura de culpabilidade. Dentro do chamado tipo positivo de culpabilidade, ele concebe como pressuposto a realização de um comportamento típico e ilícito, ou seja, a realização de um injusto penal. Em segundo, a imputabilidade como requisito expresso. E terceiro, ainda como requisito positivo, a potencial consciência da ilicitude. Como requisito negativo, como tipo negativo de culpabilidade, Jacobs trabalha com o conceito de exigibilidade de conduta conforme ao direito. Então, a construção acaba sendo diferente. Percebam que eu disse que ele se afasta do núcleo duro da imputabilidade, da potencial consciência da ilicitude e da exigibilidade de conduta conforme ao direito, lá do finalismo. Mas no seu tipo penal, tipo total de culpabilidade, ele retoma esses conceitos, apenas com uma perspectiva diferente. Uma perspectiva puramente normativa, uma perspectiva voltada para a estabilização da norma, uma perspectiva essencialmente voltada para a fidelidade ao direito, com o objetivo de se preservar a estabilização da norma jurídica. E lembrando que toda a construção da culpabilidade para Jacobs tem, como função da culpabilidade o fim de prevenção da pena. Então, sob essa perspectiva, eu busquei trabalhar com vocês
os principais conceitos da teoria de Jacobs. Não é uma teoria simples, né? Ela muda a lógica do pensamento de vocês, né? Ele trabalha com valores uma carga valorativa muito forte, né? Esses conceitos de falta de fidelidade ao direito, né? No âmbito, por exemplo, da própria culpabilidade, que ele trabalha com o conceito de culpabilidade formal, que é a contrariedade, né, ao direito, a falta de fidelidade ao direito, e ao mesmo tempo com uma culpabilidade material, com uma contrariedade à norma jurídica, né, como se ele estivesse categorizando, né, o direito como algo maior do que a norma, né, uma culpabilidade formal e uma culpabilidade material, trazendo aquele conceito de lesão ou de ameaça de lesão à norma jurídica, lá da tipicidade também para dentro da culpabilidade. Ele desenvolve um modelo que é literalmente uma engrenagem, onde a passagem do extrato para se chegar na ilicitude, você precisa ter uma análise completa da tipicidade de forma funcional, sistêmica. Você tem que conceber a teoria de Jacobs como algo único. Não dá para se comparar, por exemplo, a tipicidade de Jacobs com a tipicidade de Roxin, com a tipicidade do funcionalismo redutor do Zaffaroni ou com a tipicidade do finalismo. Não dá para se comparar a culpabilidade de um com a de outro, porque cada uma está inserida dentro de um sistema próprio. E a de Jacobs é muito próprio. É claro que você tem como comparar culpabilidade para Roxin é assim e para Jacobs é assado. Agora, a concepção lógica de cada extrato do delito pressupõe a compreensão do extrato anterior, sob pena de quebra de harmonia do sistema. E é nesse ponto que eu falo que Jacobs foi muito mal compreendido. Porque quando ele trabalha o seu direito penal pautado na preservação da norma jurídica, Jacobs muda uma concepção humanística que vem da Revolução Francesa. E isso, obviamente, não é muito bem aceito no primeiro momento. Agora, se vocês conseguirem compreender a lógica do pensamento, né, a evolução dos extratos do delito, vai ficar mais fácil de entender um pouquinho de Jacobs. Tá? É isso, pessoal. Eu queria trazer esses principais conceitos para vocês. Né? Eu sei que é uma aula bem densa em termos de conteúdo. O material certamente também vai trazer mais informações para vocês. Então, bastante atenção. Não é um tema que costuma ser tão cobrado em concurso. Jacobs não é tão exigido assim. O que se pede sempre do Jacobs é a concepção do direito penal do inimigo, ou às vezes a sua perspectiva com relação a bem jurídico e a construção sua com relação à teoria da imputação objetiva, essa menos do que Roxin. Então, os dois grandes pontos aí para vocês saberem de Jacobs, para memorizarem mesmo, é o direito penal do inimigo, que vai ser objeto de outra aula, e essa parte relacionada ao bem jurídico, que talvez seja a principal característica e diferenciadora do modelo de Jacobs com relação às demais, porque é o ponto de origem, né? Claro que existem várias diferenças, mas todas elas derivam do ponto de partida, que é justamente uma concepção de bem jurídico pautada na vigência e na validade da norma. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, só mandar no grupinho, só mandar no suporte ao aluno. Forte abraço e fiquem com Deus.